Boa tarde, hoje nós estamos aqui com o professor Henrique, também meu irmão, e nós vamos falar sobre o livro A Identidade de Marcelino Ramos, a formação, criado por ele e juntamente com a prof. Alessandra Barque. Boa tarde, Henrique. Boa tarde ao pessoal que vai assistir esse vídeo, boa tarde à Vitória e boa tarde também a todo o pessoal que vai estar depois curtindo, compartilhando, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro que trata especialmente da nossa idade. Isso aí. Vamos lá, Henrique. Conta para nós como é que começou essa criação do livro, qual foi a ideia de Do livro? começar o livro? Sim, o livro ele foi pensado, foi ano passado, a gente começou a, a, a pensar nele, tudo surgiu na sala dos professores, porque nós estávamos, diria, eu e a Ara estava pensando sobre como que seria o desfile de 7 de setembro e tudo mais, e quem viu ano passado e participou, viu que a gente fez o desfile de 7 de setembro sobre os imigrantes em Marcelino. E pensando nesse ponto, até foi sugestão da própria prof. Yara, que a gente podia fazer alguma coisa, né, até mesmo umas entrevistas, e disso a gente acabou pensando então em revisitar o material, né, também reviver um pouco e dar uma nova versão ao material didático que estava presente no terceiro e quarto ano, e aí que a gente surgiu então, por que a gente não fazeria um livro sobre os imigrantes, né, as pessoas que vieram da Europa para Marcelino Ramos. Henrique, para quem quer acessar esse livro, aonde que ele se encontra, como faz para ler ele? Tá, o livro ele foi feito, mas ele não existe ele fisicamente. O livro ele está na Amazon, então a pessoa coloca lá na Amazon a identidade de Marcelino Ramos, a formação. E você pode ler ele pelo celular, pelo tablet, pelo e-book, pelo note, pelo computador. O que você não consegue ter ele, Vitor? Você não consegue ter ele em mãos, você não consegue ter ele físico, né? Até porque a gente acabou não fazendo ele ainda dessa forma. Mas é um dos projetos que a gente está pensando, desse e dos outros livros também que a gente está trabalhando no desenvolvimento. Então dá para deixar o link embaixo depois, né, para quem quiser ler. Uhum. E eu vi que a prof. Ali estava junto contigo, a prof. Alessandra Barpe. Qual foi o papel que ela fez, a participação do livro? Sim, a prof. Ali é indispensável para a criação do livro, porque ela, como prof de português, é ela que vai deixar o texto muito mais fluido, o texto vai ficar muito mais de melhor compreensão, e toda a questão também de revisitação gráfica do livro, né? Então é toda essa parte é a prof. Ali que vai estar desenvolvendo para a gente. Então a gente escreve, depois ela também trabalhou quase como se trocando ideias, vendo se estava certo aquelas expressões, se não estava, porque o livro ele tem que ter a capacidade dele ser entendido por desde crianças que vão ler a adultos têm que conseguir entender o livro. Então teve um trabalho grande de nós tirar a questão acadêmica, porque quando a gente sai da faculdade, a gente escreve muito academicamente, né? Então a gente teve a Profiale também trabalha nesse sentido de tirar essas palavras de difícil compreensão e transformar o que a gente escreve num texto muito mais suave, muito mais tranquilo para o leitor, sem nenhuma surpresa. Henrique, nesse meio tempo que tu construiu esse livro, tu teve que ir atrás dessas histórias, buscar informações. E aonde tu foi buscar essas informações? Bom, aí nós temos algumas questões legais também do livro e que eu pessoalmente como professor gostei muito, que foi nós tivemos o nono ano de 2025, o nono ano ali da Maria, da Antonella, do Cauê, desse pessoal, e a gente acabou fazendo a seguinte situação: da onde que o vô ou o bisavô, o tataravô vieram? Como que eles chegaram em Marcelino? Então, foi realizado, primeiro, uma pesquisa onde eles levavam já as perguntas que eles iam fazer para o vô, para a avó em casa, né? Aonde fez, então, um contato, que eu acho que a gente conseguiu fazer naquele momento, de um neto conversando com o vô, ou com a avó, uma proximidade de dois mundos, né? Imagina, hoje nós estamos um mundo totalmente digital, onde o outro é um mundo analógico, e quando se sentam para conversar, para falar do passado,
se encontra um ponto em comum. Então, um dos relatos que vamos chegando, são os relatos dos alunos, né, que a gente fez ali uma seleção de 4, 5 alunos, a qual eles levariam. Após isso, eles entregavam essa pesquisa escrita e depois a gente colocou no livro, e está no livro. E também existiu outras questões, porque o livro aí tem várias mãos, que a gente diz assim, várias pessoas vão dando ideia, né? Então nós falamos ali com a Ivete, a Ivete da Emater, daí a Ivete indicou, acho que era uma prima dela, não me lembro agora, teria que ver dentro ali do livro, que daí a gente falou com a Jaque que tinha toda a história da família dela, que veio para Marcelino, saídos da Letônia, vindo para Marcelino, e daí também tá ali, são os contos, o relato dos descendentes germânicos, né, que é muito legal, e também está disponível no YouTube e no Facebook para quem quiser acessar. Teve essa parte de a gente também ir procurar e para ir conversar, e aí que vai vir muita história legal, daí a gente consegue entender. Quem lê esse livro e pegar os relatos vão entender por que a comunidade marcelinense ela se relaciona da forma que ela se relaciona até hoje. Beleza. Henrique, eu vi aqui no prefácio do teu livro Os Apagados da História, em Marcelino Ramos. Essa parte do livro, o que tu colocou? O que tu quer passar para quem está lendo nessa parte? Certo. Os Apagados da História, que de todos os que nós temos ali, né, na verdade, são 12 capítulos que tem o livro, mas Os Apagados da História é aquele que eu mais gostei. Por quê? Os Apagados da História, ele surge a partir de uma conversa que eu tive com o Antônio Carlos, né, com o Nico. A gente estava conversando e eu acabei conversando com ele, e ele, num tom sempre muito bem-humorado, ele fala, mas gordinho, bota a nossa história também no livro, né? E aí eu comecei a pensar, é verdade, a história de quantas pessoas que já foram apagadas. Vamos lá, o que é o apagamento histórico? É quando você censura de forma indireta a história de alguém. Então, a história ela é machista. Então, vamos supor, a história de mulheres que são censuradas, ou eu conto só aquela parte que é bonita, só aquela parte que é lírica, aquela parte que é mágica, eu também estou apagando outros traços da mesma sociedade. Não podemos dizer que uma sociedade é feita só de coisas boas, ela também tem coisas que infelizmente são ruins, a desigualdade social, o machismo estrutural, tudo isso também está presente. E nos apagados da história, a gente tenta dar valor àqueles que nos livros até antes escritos, e muito bem escritos, né, nunca tiveram voz e nem vez. Então a gente vai conversar com pessoas, onde aí a gente tem relatos de exclusão social, onde a gente tem relatos de mais dificuldades econômicas, porque nem todo mundo que vem para Marcelino vem no mesmo pé de igualdade. Existirá pessoas que vão vir com mais condições, outras com menos. Existirá pessoas que vão vir em busca de um novo mundo, e existirá pessoas que estão vindo em busca de emprego, né? Nós vamos ter uma questão de barreira linguística em Marcelino, que são os descendentes germânicos que vão ter uma barreira linguística, né? Os italianos no livro também a gente vai ter muitos italianos no interior de Marcelino que vão começar a vir para a cidade, e é esse pessoal todo aonde a gente começa a dar luz aos apagados da história. Nos apagados da história nós temos muito conteúdo legal, quem pegar o livro, e também, vamos supor, apagados da história são quem? A gente colocou o pessoal da ferrovia, sabe? Então ali tem o relato do Piruzinho, que é muito legal, temos o relato da própria avó Lourdes ali, que de todos os relatos, eu acho que é o relato mais legal que a gente teve também, né? E é um baita de um relato. E também temos outros relatos de etnias que a gente não colocou eles como um capítulo inteiro. Vamos supor, os ucranianos. Os ucranianos, que a gente conversou com a prof. Kovaluk, eles não entraram ali, não tem relatos, igual vamos supor, no livro tem relatos germânicos, relatos italianos, né? Porque tem mais pessoas e tinha mais material sobre, né? Então, vamos supor, a gente quando foi falar dos ucranianos em Marcelino, a gente colocou eles nos apagados da história também. Por que apagados da história? Porque a cultura deles
não é tão grande porque eles são em poucos, então eles vão acabar participando mais dos grupos poloneses do que propriamente um grupo deles, justamente porque eles são em poucos. Daí eu acabei colocando ali também. Tem chance desse livro vir em mãos, Henrique, para nós ler ele ou somente no. Por enquanto é somente pelo livro digital. Então tá bom. Por enquanto, né? Daí a gente tem que ver se a população tem aderência, se não tem, né? O livro hoje, na minha imaginação, ele se torna uma pedra fundamental para qualquer pessoa que queira pesquisar Marcelino a partir disso, né? Porque nós temos uma questão, que é o que a gente está tentando resolver e dedicando um pouco do nosso tempo, que é fortalecer a bibliografia histórica de Marcelino, né? Contar a história, saber da história, como ela começa, como que ela começou, onde estão esses elementos, né? Então, para isso, a gente pensou em uma crônica de livros que estão sendo desenvolvidos aos poucos, porque todo livro ele tem que ser imparcial, todo livro ele tem que tentar ser acessível e de uma linguagem fácil. Então, vamos supor, nós fizemos esse que é o primeiro. Daí nós pensamos em fazer alguns livros sobre os prefeitos de Marcelino. Daí a gente travou esse projeto por conta de algumas questões que para nós são indispensáveis, que é as fontes orais, fontes históricas que existem, desde pessoas que estejam dispostas a dar os seus relatos, como fontes documentais que também com o tempo acabam se perdendo porque não são conservadas, né? O que nós temos hoje que nós estamos trabalhando em projetos futuros? Nós estamos pensando, e já está em andamento, já conversamos com bastante pessoa, nós estamos criando um livro sobre o período de Marcelino, de 1997 até 2001, que é um período onde o Marcelino Ramos passa por uma alta transformação, né? Então a gente quer estudar estritamente esse período e outros projetos, como a gente estou conversando com o professor Gesto, criar um livro de lendas de Marcelino, tudo que a gente conseguir criar voltando à historiografia de Marcelino ou também voltado à cultura, que possa ajudar a cultura marcelinense, ela é indispensável e faz um favor enorme. Por quê? Pensa bem, ao momento que eu consigo entender a história e eu consigo entender quem eu sou, eu consigo entender aquela comunidade e eu consigo entender que eu pertenço àquela comunidade. Entendeu? Bom, essa é um dos fatores da história. Eu entender o meu pertencimento. Entende? Eu pertenço a essa terra, eu conheço a história dela, ela se relaciona comigo de forma direta ou indireta, isso me dá um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um grupo. Que grupo é esse? Eu pertenço, então, aos marcelinenses. Então, esse é o livro criado pelo professor Henrique e também pela professora Alessandra Barter, né, Henrique? Uhum. E provavelmente, futuramente, então, vai ter uma continuação desse livro, né? Sim. Haverá, vamos supor, ele é o primeiro de alguns que surgirão. Não pensamos mais em voltar a revistar esse tema, porque esse tema já está consolidado. Claro, outra pessoa pode pegar o livro e querer, e pode fazer um outro livro inspirado nesse? Claro que sim, é o que a gente espera. Ah, professor, eu peguei o livro, eu não gostei, eu acho que não foi isso. Também é o que a gente quer, que essa pessoa então produza um livro, né, ou produza textos, artigos, aonde a gente possa quebrar as teorias e criar teorias novas. Não quer dizer porque foi feito o livro pela mão dos professores que o livro está posto, que está consumado e é isso. Não. Significa que ele também pode ser visto e reinterpretado de várias maneiras, né? E claro, existem outros livros que a gente está tentando fazer. Não é fácil. Por quê? Por que não é fácil? Porque ele demanda tempo, né? E além dele demandar tempo, ele demanda entrevista, ele demanda documentos. E daí, assim, Marcelino, esse aqui, pessoalmente, para ter uma ideia, a gente entrou em contato por conta de uma questão do senhor Esperanza, né? A gente tivemos que entrar em contato com
a embaixada italiana, né, para conseguir alguns documentos. Então, assim, Marcelino é uma cidade antiga em território, um pouco nova na questão de emancipação, porque ela se emancipa em 1945, mas em território ela está presente como povoado desde 1910, um pouco antes até de 1910, né? Então, para você ter uma ideia, que é uma cidade que juntar documentação histórica ou vai estar, e é pouca coisa que tem, pouca coisa porque, vamos supor, um pouco está em Marcelino, um pouco está em Erechim, um pouco está em Passo Fundo, tem coisas que estão em Porto Alegre, na questão perto da barragem que nós estamos falando, tem coisa que está em Itá, então demanda muito mais tempo para a gente conseguir ver as fontes e depois passar a historiografia e tentar interpretar o que cada uma fala. Henrique, nós vamos deixar o link aqui embaixo e quero agradecer pelo momento que tu tirou para nos passar as informações da identidade de Marcelino Ramos. Uhum. Show de bola, então. Esse livro, esse vídeo a gente vai postar ele no Facebook e também no Instagram. Isso aí. Feito, Brick? É nóis.